Olá meu irmão, olá minha irmã, quem vos fala é o irmão Vitor, esse é o canal da Graça. Obrigado por assistir esse vídeo. Esse canal ele foi feito para abençoar a sua vida, através do ministério que o Senhor colocou no meu coração, o ministério da palavra. Evidentemente que eu estou aprendendo, né? Eu sou novo aqui no YouTube, então estou aprendendo a fazer meus vídeos, aprendendo a ministrar a palavra do Senhor, assim como Samuel, né? Eu estava aprendendo a ouvir, né, a voz do Senhor, né? Eu também estou aprendendo o ofício, né? A graça de trazer a mensagem, de ser um mensageiro da palavra do Deus Altíssimo. E esse vídeo tem esse objetivo de trazer uma mensagem que vai mudar a sua vida, seu entendimento acerca da palavra do Senhor, acerca do que o Senhor realmente tem para a sua vida. Amém? Esse vídeo, o tema dele, ele tem como objetivo, como eu havia dito, transformar o seu entendimento acerca do Senhor, a sua visão acerca do Senhor, através da palavra de Deus. Eu gostaria que você, meu irmão, que é um pastor, né, cujo Senhor colocou sob a sua direção, sobre a sua vida, colocou talentos, colocou vidas nas suas mãos que pertencem a Ele, para você ministrar, para você alimentar. Ouça bem, ouça com carinho essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém? Essa palavra é sobre os talentos, né? É uma parábola que o Senhor Jesus utilizou para falar como será o reino de Deus. É algo semelhante. E o Senhor Jesus falava por parábolas. Interessante porque existia uma profecia, ela foi cumprida evidentemente, aonde dizia que quando Cristo viesse, as pessoas não iam entender o Cristo. Até para se cumprir que o Cristo, ele sofreria, né? Ele morreria pelos nossos pecados. Então por isso que quando o Senhor Jesus ia falar, ele não falava abertamente, ele falava por parábolas, para que aquele povo não entendesse, até porque a palavra também diz que eles ouviam com o coração duro, com má vontade. E o Senhor Jesus, muitas das vezes, quando ele pronunciava suas parábolas, né, muitos não entendiam, evidentemente, até porque ele está falando algo sobre graça. Muitos não entendiam. E os seus discípulos, depois que o Senhor Jesus terminava as parábolas, perguntavam: mestre, poderia nos explicar essa parábola? E o Senhor Jesus falava: a vocês é dado conhecer dos mistérios de Deus. E quando ele falava vocês, ele está falando para nós, que também fomos feitos seus discípulos, através da obra maravilhosa do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então a parábola dos talentos, ela é poderosa, mas tem algo maravilhoso. Precisamos conversar hoje e comentar, né, pensar um pouco, né, meditar sobre a parábola dos talentos. E a parábola diz que, né, um senhor, note que esse senhor é Deus, amém? Ele é o próprio Senhor Jesus. Ele confiou aos seus servos. Estamos aqui então debaixo da lei. Jesus estava debaixo do concerto da lei. Então a lei foi dada ao servo Moisés. Graça e verdade vieram com o próprio Senhor. Amém? Então aqui já começa algo que a gente deve entender e perceber, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Contudo, meu irmão, as alianças mudaram. Estamos debaixo de uma aliança superior. Depois você lê em Hebreus, que explica justamente o livro de Hebreus. É um livro dedicado aos judeus que se converteram. Então ali, o autor de Hebreus, ele explica por detalhes qual é a diferença entre lei e graça, antiga aliança e nova aliança. Isso é fundamental para uma vida cristã abençoada, uma vida cristã cheia de paz. Amém? Então, ali o Senhor deu aos seus servos talentos, como diz as Escrituras, de acordo com a capacidade de cada um. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1 talento. Ao que deu 5, esses 5 multiplicou os talentos.
Ao que deu 2, esse que recebeu 2 também multiplicou os seus talentos. E ao que deu 1, esse 1 não multiplicou os talentos. E é interessante pensar por quê que esse que recebeu 1, teoricamente, é muito mais fácil você multiplicar um talento. Então, falando talento é algo muito precioso. Por que que ele não multiplicou o talento? Essa é a pergunta. E a Escritura diz que quando esse Senhor vem para que esses servos lhe prestem conta, ele conversa com cada um. E esse que recebeu 5, entrega os 10 talentos. Senhor, me confiaste 5 talentos, está aqui o dobro. E o que recebeu também 2 talentos, Senhor, me confiaste 2 talentos, está aqui o dobro. E a esses 2 o Senhor disse, servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis no pouco, vou colocar vocês sobre o muito. Mas contudo, aquele que recebeu 1 talento, ele disse o seguinte para o seu senhor: Senhor, sabendo que tu és severo. Olha como é que esse servo fala, sabendo que tu és severo. E ele explica um pouco mais ainda, fala, e que ajuntas aonde não espalhaste. E foi dando ali a visão que ele tinha desse Senhor. A visão que ele tinha desse Senhor é que esse Senhor era severo. Que esse Senhor ia punir ele, iria puni-lo. E consequência dessa visão que ele tinha do Senhor, o que ele fez? As Escrituras dizem que ele teve medo. Ele teve medo desse Senhor. E o que ele fez? Ele pegou o talento e enterrou o talento na terra. Interessante que o Senhor Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça destrói, o ladrão rouba, mas ajunteis tesouros no céu, onde o ladrão não pode entrar, nem vai envelhecer o seu tesouro. E ele diz, eu tive medo, por isso que eu guardei esse talento, toma o seu talento de volta. E o Senhor vai e fala com eles da seguinte maneira, note, o Senhor não confirma que ele é severo. Ele não confirma que é severo. Ele fala realmente, verdade, eu sou justo. Eu sou dessa forma, eu sou justo, mas severo ele não fala. O que nos dá a entender que esse servo criou uma imagem negativa desse Senhor. Foi criada uma imagem na cabeça desse servo e ele começou a ter uma visão diferente desse Senhor. O que causou, ele teve uma visão de medo desse Senhor. O que causou, o medo trouxe para ele uma condição de proteção, ou seja, o medo de perder impediu esse servo de ganhar. Interessante pensar que os outros não tiveram medo. Será por que os outros não tiveram medo? Porque se os outros tivessem medo desse servo, eles também não produziriam, eles enterrariam. Mas por que eles tiveram a atitude de produzir mais, de investir o talento que eles receberam? A resposta, ela é simples. Porque esses servos tinham uma mentalidade e tinham a verdadeira percepção desse Senhor. Esse Senhor é o próprio Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus pode ser severo, descendo do alto céu, dos céus, fez um corpo para ele, para morrer em nosso favor. Como diz as Escrituras, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Ele pagou o preço de morte, a morte que viria sobre nós, morte física e morte espiritual. Evidentemente que todos que estão na terra, em certa medida, vão experimentar a morte física e morte espiritual. O Senhor Jesus nos deu a vida e vida eterna. Como é que ele pode ser severo?
As Escrituras dizem que a salvação é pela graça. Como Ele pode ser severo, nos dando a salvação de graça, no momento mais difícil de nossas vidas, no momento que nós não merecíamos mesmo, nós não que merecemos hoje, mas no momento que realmente nós não merecíamos o seu perdão, Ele nos concedeu a sua graça. Como Ele pode ser severo? Então você nota aqui que esses servos, eles tinham uma visão correta desse Senhor, que esse Senhor é bondoso, rico em misericórdia, é o próprio Deus do amor. Ele é amor, sim, Ele é justo, meu irmão. E a justiça foi feita no corpo do Senhor Jesus. O seu pecado foi pago no corpo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos tornou a própria justiça. Ele é a nossa justiça. Assim como Estevão viu os céus abertos e Jesus Cristo ao lado de Deus Pai. Ele viu Jesus porque Estevão estava sendo morto por causa de uma mentira, de uma acusação mentirosa. Mas o céu se abre, como Deus querendo mostrar, falar com ele: olha só, filho, você está sendo morto aí na terra por uma injustiça, mas olhe para o céu, eu sou a sua justiça. Amém, irmão? Então o que acontece? Esses servos, o que tinha 5, o que tinha 2, que multiplicou, eles tinham uma visão correta de Deus. Que Deus é misericordioso, longânimo, Ele é tardio para se irar. Basta ler a velha aliança, como Deus era tardio para cumprir, o seu juízo. Basta você ver na antiga aliança, quantas vezes Israel pecou contra o Senhor. Eles clamavam ao Senhor porque eles sabiam que o coração de Deus é um coração de amor, misericordioso. Então é importantíssimo você saber que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é amor e que Deus perdoa. Ele não resiste a um coração quebrantado, Ele não resiste aos seus filhos quando clamam a Ele através do sangue de Jesus. Como esse Senhor pode ser severo? Ele não é severo, mas esse servo que enterrou o talento, ele tinha essa visão do seu Senhor. E aí a gente pode trazer para nós cristãos: qual imagem você tem de Jesus Cristo? De que Ele é um Senhor severo? Ou de que Ele é um Deus maravilhoso? Porque essa é a verdade. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso, glorioso, digno de todo louvor. Ele é santo. Somente um ser santo pode conceder justiça. É isso que Ele fez na cruz. Na cruz Ele levou os seus pecados. Na cruz Ele levou as suas enfermidades e transportou para a sua vida toda a justiça, toda a saúde, toda a paz. Receba saúde em nome de Jesus. Receba prosperidade em todas as áreas da vida em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então receba prosperidade em todas as áreas da sua vida, principalmente prosperidade espiritual. Como Ele pode ser severo? Ele é maravilhoso. Ele nos concedeu o Espírito Santo pela graça, pela fé. Por que pela fé? Deus escolheu fé. Porque fé glorifica a Deus, não glorifica o homem. É tudo pela fé. A fé glorifica a Deus, não ao homem. Então você começa a compreender que o que você deixou ser construído na sua mente a respeito de Deus vai influenciar a sua vida cristã. Então, se você permite que mensageiros tragam uma visão errada de Deus, uma visão trazendo Deus como um ser mau, isso vai trazer para você medo de Deus, trazer para você medo de Deus. Olha o medo, o que o medo vai fazer na sua vida? O medo faz você enterrar o seu talento. Então, e a palavra continua, Lembrando agora da palavra, que esse Senhor falou com esse servo: olha, por que você não pegou o seu talento, esse que tinha um talento, Por que você não pegou este talento e deu aos banqueiros? Aos banqueiros, olha só o contexto.
Olha só como é que ele diz, se eu fosse realmente do jeito que você está falando, que eu sou severo, eu nem permitiria, eu não aceitaria, mesmo que você colocasse o seu talento na mão dos banqueiros, eu não aceitaria. Mas eu estou dizendo, por que você não fez isso? Porque eu aceitaria, eu sou bondoso. Por que você não colocou na mão dos banqueiros? E nesse contexto, quem são os banqueiros? Os banqueiros são os líderes, os pastores. Então, você, pastor, você é um banqueiro. Olha a importância que o Senhor dá aos pastores. O que o Senhor está dizendo? Se você não tem a capacidade de produzir, de me devolver, ou devolver esse talento com mais, produzir, fazer esse talento ser, que eu tenha lucro no seu talento, entrega ele para os banqueiros. Porque qual que é a função dos banqueiros aqui? É pegar o seu talento, são especialistas em fazer o talento render. Essa é a função do banqueiro. Evidentemente que tem banqueiros que não são banqueiros. Evidentemente que tem banqueiros que tem nome de banqueiro, mas não é banqueiro. Esses são os banqueiros do Senhor, são pastores que amam as ovelhas. São pastores que não estão interessados no seu sucesso próprio, não estão interessados em carreira religiosa, mas estão interessados em cuidar da noiva do Senhor Jesus. Estão interessados a fazer o talento que o Senhor colocou na mão de cada filho render. Então, meu irmão, se você não tem a capacidade, porque isso a gente pode pensar da seguinte forma, de repente alguém recebeu um talento, mas ele se sente incapacitado. Realmente ele não tem um mínimo de estudo, né? É uma pessoa que é tímida, mas ele pode pegar, mesmo assim, ele pode pegar o seu talento e colocar na mão de um banqueiro, que esse banqueiro é especialista em fazer o talento, né, render. Mas aí você vê o contexto, mas qual foi o contexto? Por que esse servo que recebeu um talento, ele foi e pegou, enterrou o talento? Por causa do medo do Senhor. Então, pastor, o senhor está entendendo? Que tipo de banqueiro o senhor é? Que tipo de pastor o senhor é? É aquele que põe medo nos servos? É aquele que põe medo? Agora vamos falar de nova aliança dos filhos, nos filhos. Então, se você mostra um Deus que está toda hora querendo punir, para começar, falta um entendimento, porque se Deus está querendo punir os seus filhos, quer dizer que a punição que foi colocada em Jesus Cristo, ela não foi ampla, ela não foi grande. Então, quando você fala que alguém tem que pagar o preço, Jesus não pagou o preço naquela cruz. Quando você fala que alguém tem que merecer, poxa, nós não merecemos, a Bíblia diz que é pela graça. Como Paulo disse, se Deus deu seu Filho graciosamente, não dará as demais coisas também graciosamente? Se o Espírito Santo vem morar dentro de nós pela graça, não é pelas obras, Paulo também fala isso em Gálatas 3. As demais coisas também não são graciosas, não vem pela graça? Se o bem maior que a vida do Senhor Jesus, que Ele nos deu, o corpo que Ele fez em nosso favor, então a gente começa a entender que se você é um banqueiro, porque você pode ser um banqueiro que realmente ainda não teve o contato com esse tipo de explicação, então, pelo zelo que você tem ao Senhor, você quer que as pessoas sirvam ao Senhor, então às vezes você não tem uma sabedoria, e até medo de falar do amor de Deus, da graça de Deus, porque o inimigo ataca essas áreas do amor. Por que o inimigo ataca o amor de Deus? Porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor de mim, por amor, não é por medo dele, né? Esse ganhará. Então você não vai perder a sua vida por medo de Deus, mas por amor a Ele.
como os valentes de Davi. Os valentes de Davi eram quem eram? Davi estava sendo perseguido pelo próprio rei, então Davi pegou a escória, pegou aquelas pessoas que a sociedade não queria, assim como o Senhor Jesus fez quando ele veio. Então Davi pega a escória, e esses homens sabiam que Davi era ungido. E eles tinham amor por Davi porque Davi os restaurou. Ser um valente de Davi seria uma coisa extraordinária. E eles, por amor, fizeram algo interessante. Eles foram buscar água para Davi num lugar extremamente perigoso, sem Davi pedir qualquer coisa. O amor que eles tinham por Davi fez eles correr risco. O amor que eles tinham por Davi fez eles fazer algo que nem precisou Davi falar. É por amor. Então, se eu sou um banqueiro diante dessa explicação, diante dessa parábola, eu entendo que eu não posso colocar medo. Porque se eu colocar medo, eu vou enterrar o talento que nem é meu. Então, se eu quero que o talento seja multiplicado, é isso, a gente pode transferir isso para a vida eterna. Se eu quero que o talento seja multiplicado, eu tenho que mostrar verdadeiramente quem é Deus. É um Deus de amor, um Deus gracioso que concede graça. É um Deus que, como diz Davi, Ele não está imputando pecado hoje na nova aliança, porque o pecado foi imputado em Jesus Cristo. E como diz Paulo em Romanos, justificado pela fé em Jesus Cristo, eu tenho paz com Deus, eu não tenho medo de Deus, eu tenho paz, confiança, como diz Paulo também, a chegais em Hebreus, confiantemente ao trono da graça, porque o sumo sacerdote foi lá e limpou para você. E o sumo sacerdote se assenta, depois de ter purificado os nossos pecados, ele se assenta. Como eu posso ter medo de alguém que purificou os meus pecados? Então eu não vou produzir talento pelo medo, eu vou produzir talento conhecendo verdadeiramente quem é Deus. É um Deus de amor, misericordioso, longânimo, Deus rico em misericórdia. Então você, meu banqueiro, você, meu pastor, não dê tiro no seu pé. Não é o medo que vai fazer as pessoas parar de pecar. Não é o medo que vai fazer as pessoas produzirem mais, mas a graça e o amor de Deus, o que é a essência do nosso Deus. O nosso Deus é amor. Nosso Deus é gracioso. E eu poderia aqui citar várias passagens falando tanto da antiga aliança como da nova aliança, falando de quem é o nosso Deus. Então o medo é uma artimanha do inimigo. O inimigo sabe que ele não vai tirar Jesus de você. O inimigo sabe que ele não pode desfazer o que Deus fez naquela cruz. Mas ele pode trazer uma imagem negativa de Deus, porque está escrito que ele também pode se transformar em anjo de luz. E o anjo de luz, o que ele faz a não ser cobrar justiça? Mas Jesus é a nossa justiça. Quem é ele para cobrar justiça de nós? Como diz as Escrituras, quem poderá nos condenar se é o Deus Altíssimo que nos justifica? Então ele ataca, ele traz pensamentos que faz você ter medo de Deus. E quando você aceita os pensamentos e produz na sua mente uma imagem mentirosa, porque Deus não é severo contra os nossos inimigos, mas contra os filhos ele é bondoso, misericordioso. É evidente que ele corrige, mas ele corrige por amor, uma correção que vai te trazer vida, não morte. Uma correção que traz morte vai te matar, não vai te corrigir. Ele corrige quem ele ama. Então, quando você permite pregações que trazem um medo para a sua vida, que trazem um Deus que não é verdade, por isso que você tem que ler as Escrituras, para deixar o Espírito Santo mostrar o nosso Deus maravilhoso. Quando você deixa essas pregações que traz um Deus que está querendo te matar, um Deus que está querendo pesar a mão sobre você, a tendência é você enterrar o talento na terra e não produzir. Compreende, meu irmão?
Compreende, banqueiro? Você que é pastor. Então, nesse entendimento dessa parábola, o medo faz perder. E é interessante que nós estamos num contexto de lei. Então o Senhor Jesus está explicando para judeus. Ele fala de senhor e servo. Ele não fala de filho. Esse é o contexto. Então, meu irmão, compreende isso. Espero que você leia. Eu estou falando sobre as parábolas que o Senhor Jesus, parábolas dos talentos que o Senhor Jesus disse em Mateus 25, do versículo 14 em diante. Que você possa estudar. Porque os outros que produziram, eles sabiam quem era esse Senhor. Esse Senhor é longânimo, misericordioso. Ele é maravilhoso. Ele é santo. Ele é 3 vezes santo, poderoso, longânimo, misericordioso de novo, amoroso, gracioso. E eles sabiam disso, que é a verdade do nosso Deus. E isso fez eles produzirem mais. Não é o medo que faz você produzir. Não é o medo de errar que faz você parar de errar. Mas é a confiança nos atributos do nosso Deus. É a confiança na graça, no favor imerecido do nosso Deus que faz você parar de errar. Que faz você mudar. É a graça de Deus. Porque foi a graça de Deus. Porque muitos de nós, quando estávamos no mundo, tínhamos vícios, condutas reprováveis e não conseguimos sair sabendo que aquilo está fazendo mal para o nosso corpo, para a nossa mente. Mas a partir do momento que você levanta a mão, reconhece que você é pecador e reconhece Jesus como seu Senhor, que é aquele que pagou os seus pecados, entra dentro de você o Espírito Santo e expulsa os demônios que dominavam a sua vida. E você recebeu isso porque você merecia? Claro que não. Então, se no momento mais tenebroso da sua vida você recebeu graciosamente o Espírito do Senhor e a salvação através do sangue do Senhor Jesus, por que a sua conduta de vida agora é baseada nas obras? Ora, se você recebeu o melhor da vida, que é a salvação pela graça, todas as demais coisas serão pela graça. É isso, meu irmão. Não é o medo, mas saber quem de fato Deus é. Ele é poderoso, maravilhoso, glorioso, justo, fiel, longânimo. O Senhor Jesus muitas das vezes chegava e dizia para os seus discípulos: não temas, sou eu. Olha, conhecer Jesus. Não temas, sou eu. Então, meu irmão, que você possa entender, que você possa passar a contribuir para a obra de Deus, pregar o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da graça maravilhosa. Sai das obras, meu irmão. Obras é lei. As obras não vão produzir, o Senhor não vai poder te abençoar, porque o Senhor pode fazer tudo, mas Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele não pode mentir, Ele é a própria verdade. Então, meu irmão, a verdade é que tudo que nós recebemos é pela graça, não é pelas obras, não é porque merecemos. Então Ele vai te abraçar no momento mais difícil, você vai sentir a presença dEle, mas se você ainda tem uma consciência de obras na sua vida que você tem que fazer por merecer, não vai manifestar o poder de Deus na sua vida. E se manifestou, você que tem esse entendimento, e se manifestou, é porque no período que você perseverou, em algum momento você teve fé genuína na obra do Senhor Jesus, porque Ele não pode mentir. É pela graça, tudo é pela graça. Então, meu irmão, que você possa, espero que eu tenha conseguido passar o que o Senhor colocou no meu coração. Que você possa meditar nessa palavra com esse pensamento dos talentos e saber diferenciar qual a visão que você tem de Deus, qual o entendimento que você tem de Deus, qual o nível de leitura da palavra de Deus
você tem. Você sabe diferenciar o que é lei, o que é graça? Esses conceitos, porque como eu havia dito, a obra de Deus é o mesmo, mas Ele opera em leis, em concertos diferentes. A lei era para o povo de Israel, a graça ganhou o mundo e salvou o mundo. Moisés salvou, Deus salvou através de Moisés o povo de Israel. O Pai salvou através do Filho o mundo. Então, irmão, evidentemente que a aliança da graça ela é infinitamente superior. Tem um sumo sacerdote nessa aliança, eterno. Ele entra no santo do santo lugar original, porque o que foi dado a Moisés era a sombra, né? Era uma imitação do verdadeiro que está no céu. E lá Jesus entrou e assentou, como diz em Hebreus, tendo purificado todos os nossos pecados, Ele se assentou em posição de descanso. Então o Senhor Jesus não vai levantar para fazer exatamente nada. Creia na obra dEle e agradeça. Persevera. Amém, meu irmão? Que essa palavra possa penetrar no seu coração e na sua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade de estar conversando com você e que o Espírito Santo ministre mais na sua vida. E aquilo que eu não consegui falar, que Ele possa ministrar no seu coração. Amém? Fica com Deus. Compartilha esse vídeo. Dá um joinha, né? Dá um positivo aí, alguma coisa assim. Dá um like. Like é melhor. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Amém e amém.